Muito bem, pessoal, chegando com mais notícias do Palmeiras para vocês. Separei um trecho bem legal aqui para vocês do Domingol com Benjamin e companhia aí, fazendo análise do Verdão e tudo aí que tá acontecendo nessa última semana dentro do Palmeiras. Galera, mas antes de conferir esse vídeo, eu peço para vocês, verifica se tá inscrito aqui no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Crédito do vídeo da CNN Sport, link na descrição, então partiu, bora conferir. Real Madrid, pô, tá doido. Michel, quem tem razão, quem não tem razão, os dois estão certos, os dois estão errados. Dudu ou Leila? Pô, bem, já vou falar pra você, cara. Eu acho assim, teve algumas declarações que eu não concordei. Por exemplo, o post do Dudu. Ó, isso foi pra mim, ó lá, no meu post. Eu vi. Eu acho que eu comentei. Olha lá, o para-raio de encrenca aí. Eu acho que eu comentei, beleza. Parabéns, Benja. Olha você aí, mais um. Ele postou pra mim. Eu não falei nada do Dudu. Mas então, Benja. Já conversei, troquei várias ideias com você. Mas essa pessoa aí só fala na lata pela imprensa, porque na lata mesmo ela não fala nada. Pelo menos pra mim, nunca teve coragem de falar na lata. Porque pra mim, na lata, ela falava que amava, que me amava e tudo mais. Então parem de ficar puxando o saco das pessoas, porque o que ela fala pelo microfone não é nada disso. Hashtag falsa mais que nota de 2, mas ele se enganou. Ele se enganou, porque nota de 2 existe, né, velho? Ela gosta de like e diz que vocês ficam postando, então não cai nessa não. E todo mundo sabe como ela chegou a ser presidente do Palmeiras. Ainda vou poder falar tudo que penso dessa presidente. Hoje defendo um clube que me abriu maravilhoso, que me abriu as portas e respeito muito o Cruzeiro e não me convém ficar falando de outras coisas, mas toma cuidado quando for postar algo sobre ela. Aí ele fala, já falamos várias vezes. Aí eu respondi pro Dudu, educadamente, que eu gosto muito do Dudu. E aí eu falei pro Dudu o seguinte, Dudu, a gente só ouve um lado. Eu tento te entrevistar, ouvir você há tempo, você nunca quer falar. Sabe? Ele nunca quer falar. Então, é um direito do Dudu não querer falar. Agora, se a gente tem dois lados de uma história, só um lado fala, eu só tenho esse lado. Ué, ele nunca quer falar. E ele fala assim, eu sei como que ela virou presidente do Palmeiras. Eu gostaria de saber, então, por quê? Foi como? O que aconteceu? Eu não sei. O que aconteceu? Agora, o Dudu, naquele post, no stories dele, eu acho que não tinha necessidade de falar, mandar comer um tomate cru. Por quê? Mas essa é a sua interpretação. Ele poderia ter mandado ali no VTNC, vá trabalhar na Crefisa, entendeu? Bom. Ele não ofendeu, tá escrito um palavrão ali pra ela? Pare de fazer média. Média não. Ela fala que vai processar o Dudu, deixa eu falar um negócio. VTNC o quê? Ele fala, me esquece VTNC. Vai trabalhar no Cruzeiro, não, vai trabalhar na Crefisa. O negócio é o seguinte, um dia teve um palhaço aí que queria me processar porque eu mandei uma sigla pra ele. Ele falou que ia me processar. É que eu pago meu advogado, como se fosse conta de telefone, é custo fixo já. Tipo, ele já tá lá para ser usado. Então o negócio é o seguinte, meu advogado falou, beleza, pode mandar ele processar. Uma sigla não quer dizer palavrão, você pode deduzir que. Mas, por exemplo, ela falou, vou processar ele por machismo, pelo que ele escreveu ali. O palavrão em si, a sigla, que ela deduz que é um palavrão. Ele pode chegar perante um tribunal, quando ele tiver que depor lá pro juiz no processo, ele fala, essa sigla aí, vai trabalhar na Crefisa, vou treinar no Cruzeiro, qualquer coisa. Qualquer coisa. Não existe ali algo explícito de ofensa. Sim, e digo mais, tem um negócio no termo jurídico chamado aborrecimento do cotidiano. Inclusive, vários tentam me processar e acabam alegando depois aí, meu advogado falar isso, e o juiz acata também. Porque isso é um aborrecimento do cotidiano, não interferiu na moral da pessoa. Não, então existe um chilique demasiado. Deixa eu falar, eu não sabia que o Dudu tinha contratado o Mano como advogado. Advogado não, eu tô falando que vai acontecer na parte jurídica. A discussão aqui não é processo. Evitar a situação. Não, mas ela falou que vai processar ele. Ela falou que vai processar ele por machismo. Eu estou discutindo agora, o que eu estou falando é o seguinte, que o Dudu poderia ter saído ali de uma outra forma, mais inteligente, e não terminando falando aquilo, só isso. Não é questão de processo, pra quê? Mas desculpa, quem poderia ter saído de uma forma mais inteligente, vamos falar de uma ordem cronológica, que o Dudu errou quando ele cavou... do palavrão. Mas espera aí, deixa eu terminar. O Dudu, ele erra, Benja, o Dudu, ele erra quando ele cava a ida pro Cruzeiro e não vai, tá certo? Ele já errou ali. Já que fez a cama, vai, assume teu BO e vai. Só que o negócio é o seguinte, não foi, tá? Não foi. Ele continuou no Palmeiras, ok. Benja, tem um negócio chamado liturgia do cargo.
A Leila, ela precisa entender que o Dudu é um dos jogadores mais vitoriosos com a camisa do Palmeiras. Foi ela que começou a alimentar de novo essa polêmica, que já tinha acabado. O Dudu tá no Cruzeiro. Quando ela vem falar, é porque o Rony não vai sair pelas portas do fundo como saiu o Dudu. Cara, esquece o Dudu, Leila. Segue tua vida. Independentemente da tua birrinha que você possa ter com o Dudu e o Dudu com você, vocês não precisam ser amigos. Mas você, como presidente do Palmeiras, você tinha a obrigação de colocar uma pedra em cima disso e preservar a imagem de um cara que construiu história aí dentro. Não tinha por que você novamente voltar no tema Dudu. Não tinha por quê. Foi você que começou a alimentar essa situação. A discussão não é essa. Eu não estou defendendo a Leila. Para mim também acho que... Para mim, quer saber, os dois erraram. Sim. Eu estou discutindo outra coisa, que o Dudu, nesse post, ele foi mal. Ele não precisava escrever VTNC só. E prova disso, cara, que ele sabe que não caiu bem para ele. O próprio torcedor do Palmeiras, nessa discussão toda do Dudu, o Dudu não é uma unanimidade. O Dudu dividiu. Ele dividiu. Eu não estou defendendo a Leila. Quando o Dudu vai lá no meu Instagram e comenta lá no meu post, porque é o seguinte, ô Dudu, ela gera conteúdo, velho. Eu posso gostar do que ela fala ou não gostar do que ela fala, mas ela fala. Ela fala. E a gente vive disso, velho. A presidente do Palmeiras dando uma entrevista direta, objetiva, porque também a gente precisa se decidir. Uma hora a gente fala que futebol tá mimimi, que é politicamente correto, que tá tudo em. Aí vem a mulher e manda. Pá! Fala na lata o que ela pensa. Posso concordar ou posso não concordar. Mas falou. Não, falou, mas agora aí... ele não precisava só nisso, eu acho. Ele não precisava falar, vai VTNC no final. Mas quem fala o que quer, ouve o que não quer. Mas você assim, pode falar o que você quer, você não precisa falar o palavrão mas ali vamos na lá, hora. Mas vamos lá, Benja. Aí ela vai e fala, que nem a declaração que ela faz do Rony e do Dudu. Tem uma resposta do Dudu e depois a Leila vai e fala que por ela ser mulher, é só por isso que ele foi lá que o Dudu e foi falou. Machista? Ele respondeu ela começou, você acabou de falar Não, mas ela fala que ele foi machista porque ele ofendeu ela, porque se fosse um presidente, fosse homem, ele não teria falado é sempre Isso esse é machismo? Cara, ela também tá num cargo hoje que a maioria nesse cargo, a maioria são homens. Beleza. Ela a primeira mulher da história a ser presidente do Palmeiras. Cara, ela tem que tem coisa que vai vir pra ela que tudo ela vai falar porque é machista, foi isso. Não, também não, Leila. Respeito o seu trabalho. Não trabalhei com ela como presidente no Palmeiras, mas no período que ela era patrocinadora master. Mas não dá. Toda hora também não dá. Mano, foi machismo? Não acho. Se fosse o Paulo Nobre... Vamos lá. Ela falou que não lembra desse episódio. Vou só trazer um caso aqui. Não, mas foi machismo ou não? Pra mim não. Pra mim não. O negócio é o seguinte, Benjamin, aquele negócio. Tem muita gente que trabalha na mídia que gosta de fazer discurso de ódio, adora lacrar, adora ser e andar regra pra todo mundo. Aí a hora que é contestado, se esconde atrás da cartilha do vitimismo. Com relação a esse episódio em si, eu não achei. Mas também depende, né? Isso aí quando quer lacrar... Já vou te falar. Deixa eu terminar. Porque a mesma Leila que levanta a bandeira do feminismo é a mesma Leila que um dia ela fez uma entrevista só de mulheres, preterindo os homens e falando, tá vendo como é bom quando vocês são excluídos? Mas a mesma Leila não demonstrou a mesma atitude feminista aí para criticar seu treinador quando o próprio Abel Ferreira foi extremamente deselegante com uma repórter da Bandeirantes, com a Aline Fanelli. Por que a Leila não foi lá e deu uma descascada no treinador dela, já que ela levantou a bandeira do feminismo? Para ter engajamento, é muito fácil, Leila. É muito fácil. Eu quero ter engajamento, quero mostrar que eu sou. A hora de provar que você era, de fato, defensora, você não foi. Emitiu uma notinha lá dando RT do que o Palmeiras postou. Então, posto isso, Beija, com relação a ela falar, não lembro de jogador e presidente discutindo assim. Gente, vocês lembram o Andrés com o Felipe, o goleiro? A baixaria que foi? Acho que foi na Bandeirantes. O pau torou o programa inteiro, um xingando o outro. Gente, Eurico Miranda cansou de fazer isso com jogador e jogador com Eurico Miranda. Gente, isso é coisa que acontece no futebol.
Quando você tem uma postura que é um pouco mais enérgica, quando você tem um ponto de vista um pouco mais contundente, é natural que você vire alvo. Quantas vezes, Benjamin, eu sou vítima também aí, porque eu falo alguma coisa, a torcida não gosta, e eu sei, o meu posicionamento é esse. Eu muitas vezes sou contundente, eu falo mesmo, e quando eu recebo críticas também, não são críticas assim, olha, só discorda da sua postura, não, me xingam. Então não foi machismo. Eu acho que não, porque senão daqui a pouco vão falar, falam isso porque eu sou bonito. Também não sou, mas eu vou me esconder atrás da cartilha dos bonitinhos. Não, Michel, não é que é bonito? Quando me criticarem, também eu falo, porque eu sou bonito. Você falou que não é. Te catar. O problema é seu. O negócio é o seguinte, Ótimo, boa noite, Felipe, boa noite, fãs de esportes. Vamos lá para muita informação. Vamos acionar o nosso repórter Eduardo Afonso. Sabe por quê? Porque o Palmeiras empatou. Jogou no Paulistão, venceu na estreia portuguesa, visitou o Noroeste. Foi 1-1 e o Eduardo Afonso chega no Sport Center com os destaques. Edu, boa noite para você. Fala, Felipe, tudo bem? 22 horas, 1 minuto, tô aqui um abraço, Eugênio, fã de esportes, estou aqui na sala de imprensa nova do estádio Alfredo de Castilho, o Alfredão, na cidade de Bauru, onde por volta de 8h30 da noite terminou a partida empatada entre Noroeste e Palmeiras. Palmeiras não jogava aqui há 14 anos, 1-1. Um bom primeiro tempo, apesar do fortíssimo calor, o jogo começou às 6h30, sem sol, mas o calor era muito intenso, mesmo assim os times se aplicaram bastante no primeiro tempo, levaram bem mais perigo aos goleiros. Só que os gols caprichosamente saíram apenas no segundo tempo, né? O do Noroeste num cruzamento do Maicon, que esse Carlão, ele é veterano, mas ele é um tormento na área para os adversários. Já tinha sofrido um pênalti contra o Velo Clube lá em Rio Claro, fez o segundo gol lá, agora fez contra o Palmeiras, já é um dos principais destaques destas duas primeiras rodadas do Paulistão. Ele dominou, girou e bateu sem chance para o Lomba. Só que o Palmeiras não permitiu que essa vantagem ficasse por muito tempo, né? O Pedro Felipe chegou a perder um gol inacreditável para o Noroeste quando estava indo 1-0. Depois ali numa confusão na entrada da área, Flaco Lopes rolou e o Thales, menino da base, menino que está ganhando chance, fez o gol de empate do Palmeiras. E aí na parte final, embora sem muitas chances concretas, o Palmeiras cresceu fisicamente, conseguiu superar a deficiência do Noroeste, né? O Noroeste começou a trabalhar o ano passado com o técnico Paulo Comelli, o Palmeiras praticamente começou a trabalhar há 10 dias, tanto que o Abel Ferreira colocou um time em campo com a Portuguesa e deixou em São Paulo. E aí eu perguntei para ele sobre poupar, ele disse, não poupei não, eu deixei os caras trabalhando em São Paulo, o Estevam, o Everton, o Marcos Rocha, o Richard Rios, o Murilo, o Maurício, que fez 2 gols contra a Lusa, porque ele falou, essa pré-temporada é insana e eu preciso preparar meu time. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar a entrevista, trechos da entrevista coletiva do Abel Ferreira aqui mesmo nesta sala. Ele explicou um pouquinho como está sendo esse revezamento, que ele não fala, ele fala que não é poupar, é trabalhar com o que pode durante esse campeonato em meio à pré-temporada. Ele, quando foi perguntado sobre um atacante, não foi enfático, mas baixinho falou, preciso de um homem de área, e falou um pouquinho mais também sobre os garotos da base que estão recebendo chances. Fala Abel Ferreira aqui no Sport Center. Eu não estou a poupar ninguém, porque os jogadores ficaram lá e ficaram a treinar. Eu não poupo ninguém. Infelizmente, em função do calendário, não tenho outra forma. E mesmo assim, vocês viram os jogadores hoje, a habilidade física, muitos dos erros e da dinâmica que nós temos no primeiro tempo, o tempo e o espaço que demos ao nosso adversário para criar. Nós somos uma equipa de pressão, demos muito tempo e espaço, isso tem muito a ver com a capacidade física. Eu perguntei a um dos jogadores do Noroeste quando começaram a treinar, e nós estávamos a ir de férias, eles começaram a treinar e nós a ir de férias. Portanto, há aqui a parte física tem muita importância nisso, e depois, eu também já vos disse e não posso fugir a isso, nós vamos ter que preparar a equipa a competir e a valer 3 pontos. Num contexto de Europa, ia-te dizer que nós estávamos hoje aqui a preparar a nossa equipa, que o resultado era o menos importante, mas não é. Estamos numa competição, queremos ganhar este título, o resultado é muito importante para nós, mas também não posso não olhar para aquilo que são as capacidades físicas dos nossos jogadores, aquilo que é esta temporada, e é para fazer aquilo que nós estamos a fazer, sim. E independentemente se divide ou não divide o grupo, quem joga é o Palmeiras, não são, seja 11 estes 11 ou os outros 11 ou os que forem, é sempre o Palmeiras que joga. A nossa obrigação é de fazer tudo para ganhar, como foi hoje. Acredito que em 4 ou 5 jogos os nossos jogadores poderão estar
a chegar próximo daquilo que é as suas capacidades físicas, depois falta o ritmo competitivo, o ritmo de jogo só se ganha jogando, não há outra forma. Acho que o Noroeste fez uma belíssima partida, nos criou muitas dificuldades, acho que na primeira parte foram melhores, as melhores oportunidades foram deles, foi isso que eu vi no jogo. Na segunda parte nós fomos atrás do resultado, tivemos que reagir, mas uma equipa bem organizada, com uma capacidade física, eu acho que isso foi bem evidente, acima da nossa. Eu se calhar vou fazer uma crítica a mim mesmo, não foi os meninos, foi o treinador que não pôs os jogadores nas posições certas no início do jogo. E eu sei o que é que eu fiz no início do jogo. Quando eu passei o Facundo para o lugar dele, as coisas melhoraram. Quando eu passei o Rómulo para o lado esquerdo, as coisas melhoraram. Foi isso que melhorou, não foi os meninos. Os meninos sim, têm muita qualidade. O Thales, já disse no último jogo, o Thales é um jogador que neste momento é o nosso melhor centro avançado, ou o nosso centroavante, neste momento. O Lopes está com algumas dificuldades, são notórias, precisamos de mais dele, mais vontade. Vamos voltar aqui. Aliás, preciso só saber. Oi, Felipe. Maravilha. Vai contigo, Edu. Tá bom, o retorno vai e volta aqui nessa sala de imprensa. Acho que é o ar-condicionado que está muito gelado. Bem, ouvimos o Abel Ferreira, já que ele falou dos meninos da base, um deles, o Thales, fez o gol, e o outro, Benedetti, conversou com a gente aqui na zona mista, na saída do ônibus do Palmeiras, com exclusividade. O Benedetti tem uma história interessante, 18 anos, jogou 23 minutos contra a Luz, agora jogou 90, tá ali como, ao lado do Naves, como a dupla reserva do Gustavo Gomes e do Murilo, principalmente porque o Vitor Reis está saindo para o Manchester City. E ele é de Bauru. Ele morou aqui até os 11, jogou aqui no Alfredo de Castilho, na base. Então vamos acompanhar o que disse o Benedetti, que hoje fez uma boa partida na zaga do Palmeiras, menino alto de 18 anos de idade. Cara, é uma sensação muito gratificante, né? Dei meus primeiros passos aqui no futebol, sub-11 aqui no Alfredo de Castilho. Não saímos aí com o resultado que a gente queria, né? É o segundo jogo da temporada. Acredito que temos muito para evoluir aí, mas se Deus quiser vamos evoluir e trabalhar muito aí para sair com mais uma taça, eu tenho certeza disso. Eu tenho que me manter preparado, independente de quem está e quem não está. Então eu pretendo cada vez mais evoluir, cada vez mais trabalhar naquilo que eu não sou tão bom ainda, porque eu tenho 18 anos e creio que eu tenho muito a evoluir ainda. Então eu vou me manter preparado, independente se ele está, se ele não está, independente se vir outras pessoas, eu vou me manter preparado porque sei, tenho certeza que a minha oportunidade vai chegar e eu vou estar preparado para isso. Muito bem, tá? Então o Benedetti, zagueiro do Palmeiras, é o seguinte, Felipe, o Palmeiras agora vai esperar até quarta-feira, um clássico contra o Santos no estádio do Pacaembu. Vamos ver se o técnico Abel Ferreira vai continuar utilizando 2 grupos ou não. Ele só vai ter 2 treinos para essa partida, porque o time está voltando agora em voo rasteiro para São Paulo, vai chegar no início da madrugada e vai folgar no domingo. Então vai ter segunda e terça de preparação para o jogo da quarta-feira. Durante a coletiva eu disse, né, o Abel foi perguntado sobre um homem de área e disse que está esperando, e tem muitos nomes aí rodando também, né? O mais forte, o mais público, aquele que é admitido, a Leila já deu entrevista, é o Andréas Pereira. O time do Palmeiras está tentando tirá-lo do Fulham antes do término do contrato no final da temporada inglesa, pagando aí uma nota violenta, 20 milhões de euros e mais uma bonificação que pode chegar a mais 5 milhões de euros. O Claudinho do Zenit é mais um jogador que surgiu nas últimas horas, não é a primeira vez que o Palmeiras fala sobre esse atleta, e uma outra informação que chegou de Belo Horizonte foi que o Palmeiras estaria tentando por 87 milhões, 14 milhões de euros, tirar o Matheus Pereira do Cruzeiro. Não sei se virão os 3, mas se vier um ou 2 destes 3, o time certamente ficará muito mais completo. E o Noroeste, que voltou depois de tanto tempo à primeira divisão, já está com 4 pontos. Esse campeonato é tão maluco, Felipe e Eugênio. Se o Noroeste ganhar aqui na quinta-feira do Botafogo e for a 7, ele está quase garantindo a permanência dele na primeira divisão. Vamos lembrar que no ano passado, com 9 pontos, a Portuguesa não só permaneceu na primeira divisão, como se classificou no seu grupo para disputar a fase de quartas de final. Então, mais 1, 2 vitórias, aí mais 6, 7 pontos, o Noroeste garante a permanência e aí sonha com a possibilidade de se classificar aí para uma fase mais decisiva do Paulistão. Tá certo, Felipe e Eugênio? Show, obrigado pelas informações. Eduardo Afonso, diretamente de Bauru, 1-1, Noroeste e Palmeiras.
Comparando a estreia do Palmeiras contra a Portuguesa, uma formação diferente, inclusive o sistema tático, né? O lado direito com o Ndiaye ficando um pouquinho mais, às vezes tinha ali uma formação quase com 3 zagueiros, com o Ndiaye fazendo essa função um pouco mais recuada. Eu queria te ouvir sobre essa mudança do Abel. Ele muda primeiro o time inteiro, a atuação contra a Portuguesa é bem melhor do que a de hoje, ele fala várias vezes sobre isso, né? Da dinâmica, era um time que começou sufocando a Portuguesa e logo no início da partida já fez 1-0, depois com tranquilidade fez o 2-0. E hoje não, hoje ele teve muitas dificuldades, o Edu já falou, muito calor, o gramado é um pouco mais lento, né? A bola rola com mais facilidade, mais velocidade na grama sintética do Allianz Parque. Me pareceu um adversário muito bem postado em campo e sabendo muito bem dos seus movimentos, do que ia fazer de contra-ataque. Então, o Noroeste foi um adversário mais difícil do que a Portuguesa no jogo de quarta-feira. E a gente teve, como ele falou e como você reforçou agora, uma formatação um pouco diferente da equipe, com o Aníbal Moreno praticamente como o único volante ali, às vezes o Veiga voltando um pouquinho. O lado direito tinha o Ndiaye, porque veja, você teoricamente tem uma linha de 4. Você tinha o Ndiaye, Gustavo Gomes, o Benedetti e o Caio Paulista. Só que pela direita, além do Ndiaye, ainda tinha o Mike e no início do jogo ainda tinha ali caindo também o Facundo Torres. Né? O Mike já era o cara do ataque pela direita e o Torres caindo por ali. Ficou um pouco desequilibrado aquele lado. O jogo foi passando, o Torres foi para o lado esquerdo, depois voltou, entrou o Rômulo, aí saiu o Ndiaye, o Mike voltou mais para trás. Ele foi mexendo no time, e o Palmeiras conseguiu. O Palmeiras poderia, no primeiro tempo, ter saído na frente. Criou situações para isso. O Felipe Alves fez algumas boas defesas, nós estamos vendo aí jogadas perigosas, como nesse cruzamento do Facundo Torres para o Gustavo Gomes, né? A cabeçada ali, a queima-roupa. Um chute do próprio Facundo Torres e outras situações, mas a bola não entrou, a bola que entrou foi essa daí. Foi uma jogada muito bem trabalhada de contra-ataque do Noroeste e aí colocou o Palmeiras numa situação difícil, porque era o Palmeiras que pressionava buscando o gol, ele consegue ainda o empate no momento em que são feitas as substituições e que entra o Tales, por exemplo. O Tales estava no banco, tinha sido titular contra a Portuguesa, ficou no banco hoje. Flaco Lopes ocupava mais aquele espaço centralizado. Ele entra e poucos minutos depois a bola sobra no pé dele, faz o que se espera de um centroavante. Mas nada é definitivo. É um primeiro jogo em que a formação, imagino eu, seja mais em função dos atletas que estão à disposição do que exatamente no que o Abel Ferreira está pensando em médio e longo prazo. Ele separou o grupo em 2 blocos, né? Então, o bloco que jogou a primeira partida, o bloco que jogou a segunda e a partir dos nomes que ele tinha à disposição para o jogo de hoje, ele falou, vamos montar assim. No início não deu muito certo, depois ele foi mexendo, o time melhorou um pouco, mas é claro, foi um resultado abaixo do esperado, nada que também tire o sono do torcedor do Palmeiras, porque sabe que é o início de temporada e que tem bastante campeonato pela frente. Então é isso aí, né, pessoal? O Palmeiras acabou empatando aí com o Noroeste 1-1, né? Foi uma partida bem morna aí, né? O time misto do Palmeiras, né? O Verdão poupando alguns jogadores aí por causa da sequência do ano muito corrida que vai ser, né? Nesse ano vai ter Libertadores, Copa do Brasil, Mundial, Brasileirão, Campeonato Paulista. Então, o Palmeiras precisa urgentemente trazer aí pelo menos de 3 a 4 nomes para poder conseguir girar essa quantidade de jogadores aí. O Abel já subiu 5 jogadores da base aí para ajudar nessa rotatividade aí do elenco. E assim, o Palmeiras está no mercado da bola até o momento, só o Facundo Torres, que foi contratado, já jogou. Acho que ele jogou bem essa partida contra o Noroeste, não foi uma partida espetacular, mas jogou bem. E o Paulinho, todo mundo já sabe, depois de abril ali, né, finalzinho de abril, ele já vai estar disponível aí no elenco. Então até o momento só Facundo Torres aí, e o Palmeiras precisa trazer, até o momento só foi especulação no mercado, então ele precisa trazer mais jogadores aí urgentemente, quiser continuar uma equipe competitiva nesse ano de 2025, galera. Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!